bom dia! Como é que vocês estão? Eu imagino que vocês estejam bem, né, com saúde, graças a Deus, realizando as atividades aí. Hoje nós vamos iniciar, né, mais um dia de aula e eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês de língua portuguesa e abrissem lá na página 163, tá? O 1, o 6 e o 3. 163, que nós vamos falar de um conteúdo novo, né? Que vai falar sobre singular e plural. Uai, professora, o que é isso, singular e plural? Nós vamos aprender, ok? Então, ó, hoje nós vamos aprender duas coisas, ó. O que é singular e o que é plural. Ok? Vamos aprender o que vem a ser essas duas palavras. Então, vamos começar com singular, né? Vamos começar aqui pelo singular. Singular é sempre quando eu estou me referindo a apenas um objeto. Por exemplo, aqui na minha mão eu tenho uma caneta. Então, a palavra caneta está no singular porque ela é só uma caneta, ok? Então, sempre que eu me referir a algum objeto, a qualquer coisa que esteja no singular, é porque só tem apenas um. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 3 canetas, né? 3 canetas. Eu posso dizer que caneta, aqui no caso, está no singular? Não, porque para estar no singular tinha que ter apenas quantas canetas? Só uma caneta. Então, sempre que eu me referir a uma palavra no singular, é porque aquela palavra só tem apenas um, né? Apenas um objeto, ok? E o contrário disso é o plural. Quando eu tenho mais de um objeto, aí essa palavra ela já vai para o plural. Por quê? Porque mais de um, ok? Então vamos lá repetir, olha só. O que vem a ser singular? Sua mente já deu um pouco, né, uma clareada aí do que é. É sempre quando eu estou me relacionando, né, estou me referindo a apenas um objeto. Então, nesse caso, a palavra caneta é singular. Por quê? Porque ela é apenas uma caneta. Estou me referindo apenas a uma caneta, ok? E quando é o plural, né? Quando é que eu me refiro ao plural? É quando eu tenho mais de um, né? A partir de 2, eu já posso dizer que aqui eu tenho o quê? Uma caneta ou 2 canetas. Vocês perceberam, ó, que no singular eu falo caneta, ok? Caneta. E no plural eu falo canetas. Canetas. O que aconteceu aqui da palavra quando eu vi que eu só tinha uma caneta? 2 ou mais, né? 3 canetas. Quando eu escrevi a palavra, qual foi a diferença que você percebeu aqui na escrita da palavra caneta e na palavra canetas? O que é que diferencia? O que está de diferente? A palavra caneta para essa palavra aqui, canetas no plural. O que você observa de diferente? Isso mesmo, eu tenho certeza que você já falou aí, professora, aqui na onde tem caneta não tem S. E aqui onde tem no plural de canetas terminou com um S. Então o S ele vai sempre sinalizar quando uma palavra ela está no plural, ok? Certo que tem palavras que elas já têm o S porque a sua formação ela é com um S no final. Por exemplo, a palavra lápis. Lápis, né?
eu vou dizer que lápis está no plural? Quando é que eu digo que lápis está no plural? Quando eu digo assim, ó, os lápis, né? Mas se tiver só a palavra lápis, não? O lápis. Ai, professora, então esse lápis aqui, ele tá no plural porque ele tá terminando com S. Não, a palavra lápis, ela já é formada assim, né? L-A-P-I-S, lápis. O que eu percebo que aqui no caso o lápis está no singular é esse artigo que está aqui e vai aprender mais na frente. Então essa letrinha aqui é que vai determinar se a palavra aqui lápis, ela eu estou me referindo no singular ou no plural. Porque eu vou dizer o lápis, porque é só um lápis. Se eu estou me referindo a mais de um lápis, aí eu vou falar o quê? Os lápis, né? Os lápis. Quando você escuta, né, eu falando os lápis, o que você percebe? Que tem mais de um lápis. Agora, quando eu falo o lápis, aí eu tenho só um lápis. Assim, mas você vai ainda insistir, né, em dizer, mas professora, tem um S, por que não está no plural? Porque a palavra lápis, ela é formada assim, né? Não é porque ela terminou com S que ela vai estar sempre no plural. Não. Quem vai determinar se a palavra lápis está no singular ou no plural é esse artigo que vem antes. Se ele tiver só o O, é porque é só um. O lápis. Se ele tiver o S, né, os, aí eu estou me referindo a mais de um lápis, que no caso seria os lápis. Está aqui, ó, essa expressão aqui, ela está no plural. E esse daqui está no singular, ok? Então, entender, né, esse conceito do que é singular, apenas um, e plural, mais de um. Quando você vai ver os seus dedos da mão, né? Vamos para um exemplo muito perto aí de vocês, né? Vamos falar dos dedinhos das mãos de vocês, né? Quando você faz assim, ó, você tá mostrando o quê? Um, né? Então eu vou falar o quê? Um dedo. Dedo. Então eu já entendo que não tem o S no final. E por não ter o S no final, é apenas um, né? Um está no singular. Quando eu mostro mais de um dedo, eu faço assim, ó, mostro 5 dedos, né? Então, o que aconteceu? Eu estou mostrando mais de um dedo. Então, se é mais de um dedo, então são o quê? Dedos. Olha o S no final, indicando que a palavra está no plural, né? Dedos. Então, primeiramente, o que eu quero que vocês entendam é esse conceito de singular e plural. Singular é quando eu tenho apenas um. E plural é quando eu tenho mais de um. Então, quando você está conversando, você está falando assim, eu bati palma e sujei os meus dedos, né? Então, você já fala corretamente. Se foi mais de um dedo que você sujou, então você não vai falar, eu sujei os meus dedos. Se foi mais de um dedo sujo que você sujou, então você vai falar que você sujou o quê? Os dedos. Você vai levar essa expressão para o plural, porque é mais de um, ok? Então, a gente tem que ter essa preocupação de falar corretamente, né? A gente precisa falar corretamente e, mais ainda, escrever corretamente. Por isso que nós estamos aqui, ó, nossa aula de língua portuguesa, que vai ensinar você a ler, vai ensinar você a pensar, a escrever corretamente. Ok? Então, olha só, entendendo esse conceito do que é singular e plural, eu vou pedir, né, agora para vocês ficarem atentos à atividade que eu vou ler e explicar para vocês, tá?
lá na página 163, que diz o seguinte: primeira questão, leia a tirinha, né? Tirinha não é novidade para vocês, porque vocês já estudaram gêneros textuais, né? Tirinhas, história em quadrinhos, não é verdade? Então vamos lá. Essa aqui é a tirinha do Armandinho. Diz assim: para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Aí alguém fala: mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Aí ele fala assim: eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Então, olha só o tanto de informação que essa tirinha traz, né? Você vê a expressão do cachorro, você vê o Armandinho, né? A expressão dele, quem é que tá falando, né? Olha lá o sapo, a cara do sapo de feliz depois que ele falou que ele não tem interesse, né? Não tem amigos por interesse. O sapo até deu um sorrisão de alegria por escutar o Armandinho falando isso, né? Então vamos pensar agora. Olha só, na letra A fala assim: no primeiro quadradinho, né? No primeiro quadrinho, como está indicada a fala de Armandinho, né? Como é que você identifica que é o Armandinho que está falando? Tem uma sinalização aí que está apontando para ele, não é? Se você observar no primeiro quadrinho, você vai ver o que está indicando que quem está falando é o Armandinho. Então você vai ver aí, ok? Você pode escrever, porque essas questões que tem esse símbolozinho aqui de conversa, um balãozinho de fala, é para você comentar, para você conversar aí com a pessoa com quem você está fazendo atividade. E se você quiser escrever, você escreve, ok? Na segunda cena da tirinha, quem é que está falando? Então, assim, observe quem é que você acha que está falando com o Armandinho aí desse segundo quadrinho. Como é que você vai perceber essa resposta? Observando com atenção as informações desse segundo quadrinho, ok? Na letra C. No último quadrinho, o sapinho parece feliz com a resposta do menino, né? Parece mesmo, esse sapinho aqui tá o sorrisão dele, ó. Aí você acha, por que ele ficou feliz, hein, a cara do sapo? Por que ficou com essa cara tão feliz, né? Na história, o menino diz amigo e depois amigos. Qual é a diferença entre a palavra com S no final e a palavra sem S no final? Olha, lembra do nosso início da nossa aula? Ó, o que eu estava falando? Né? Lembra lá no nosso início da nossa aula? Né? Olha só, lá no primeiro quadrinho, né, o menino diz amigo. E lá depois ele fala amigos. Aí você vai me dizer, por que essa diferença da palavra, por que a palavra amigo está diferente da palavra amigos? Né? Você percebe que tem um S no final. Aí você vai explicar por quê. E eu tenho certeza que você vai saber. Tenho certeza. Se você estiver prestando atenção lá no início da aula, você vai acertar com certeza. Agora na segunda questão, use S para indicar mais que um. Se só tem um, está no plural. Aliás, no singular. Desculpa aí, a tia já tá ficando, ó, né? Singular, plural. Então, olha só, vou repetir. Segunda questão, use S para indicar mais que um. Se tem só um, é porque está no singular. E ele quer que você use o S para indicar mais de um. Então é simples, né? Vou dar o exemplo aqui da letra A. Aí assim vocês vão fazer a letra B, C e D, tá bom? Vou dar o exemplo da letra A. Olha só, uma bola. Se tem uma bola, a escrita é com S ou é sem S? Se é só uma bola, tá no singular, então não precisa do S, né? Então é uma bola. E se eu tiver 10 bolas, né? Então vai ficar o quê? Bolas. Vai ter um S lá no final, indicando que é mais de uma bola,
Ou seja, aqui no caso são 10. Né? Então, se é uma bola, não tem o S, está no singular, uma bola. Se são mais de uma, né? No caso aqui, 10 bolas, então você vai acrescentar o S no final para indicar que a palavra está no plural, certo? Então, no caso, vai ficar bolas. E assim você vai fazer com a palavra sapo, vai passar para o plural, livro e foto. Joia? Então, aqui esse quadrinho verde aqui é uma explicação que eu fiz lá no início da aula. Se você quiser ler, pode ler para tirar alguma dúvida que você venha a ter, ok? Mas aí nós vamos prosseguir lá na página 164. Olha só. Terceira questão. Complete as informações com a palavra no singular e no plural. No final da frase aí da letra A, tem duas palavras que uma está no singular e a outra está no plural, ok? Aí, de acordo com aquele artigozinho que está lá na frente, ó, no caso, os. Então, se é os, dá a ideia de mais de um. Então, aqui, eu vou dar o exemplo aqui da letra A e assim você vai fazer a letra B, a letra C e a letra D. Olha só. Os de arpia ou gavião real têm poucas penas poucas penas e os pais precisam ficar sobre eles para aquecê-los logo que nasce. Então, olha só, vocês vão preencher esse espaço aqui com uma dessas duas palavras. Aí você vai observar se você vai usar a palavra filhote ou é a palavra filhotes. Como é que você vai perceber? Tem uma palavra aqui que vai te ajudar a escrever a palavra corretamente, que é os. Como os está no plural, então automaticamente, obrigatoriamente, a próxima palavra vai ter que estar no plural também. E como é que você indica, né? Aliás, como é que você identifica uma palavra que está no plural? Com aquele Szinho lá no final, né? Então, aí você vai preencher aqui a palavra que está no plural. Por quê? Porque o artigo que está antes da palavra está no plural. Então, se o artigo está no plural, a palavra, o substantivo, né, no caso, vai para o plural também. Eles têm que concordar. Se o artigo está no plural, o substantivo vai para o plural também. Quase não sai a palavra plural. E assim você vai fazer a letra B, a letra C e a letra D, seguindo esse exemplo, tá? Quarta questão. Escreva as frases no singular, seguindo o exemplo. Olha só, aqui já tá mostrando como é que vocês vão fazer, ó. Os dias estavam bonitos. Percebe que essa frase de cima, ela está toda no plural, né? Artigo, substantivo, até o verbo, depois não adianta falar para vocês agora, né? Porque mais na frente vocês vão aprender o que é verbo, né? Então, olha só, aí a frase está no plural, aí você vai escrever esta frase no singular. Então, aqui no exemplo, como é que fica? Ó? Os dias estavam bonitos. Aí no singular vai ficar: o dia estava bonito. Você percebeu aí a diferença? Até na pronúncia, né? O som do S não tem. Aí, no caso, quando você vai colocar para o singular, né? Aí na letra A, os alunos foram ao zoológico com os professores. Aí olha só, vou dar mais uma ajuda para vocês aqui. Como é que vai ficar essa frase no singular? O aluno foi ao zoológico com o professor. Então, um aluno foi ao zoológico com um professor, porque a frase está toda no singular. Quando você escrever, né? Ela vai ficar toda no singular. E assim você vai fazer com a letra B. As meninas ficaram com medo dos leões.
Então, a menina ficou com medo do leão, né? Letra C. Os macacos jogaram areia nos meninos. E aí você vai transferir essa frase que está no plural para o singular. Ok? Lembrando que a ideia de singular é o quê? Apenas um. Somente um, ok? Logo a gente vai fazer mais atividades para vocês reforçar o aprendizado desse conteúdo, tá certo? Então, realizem essa atividade com atenção, depois mostrem para mim, tá? Que eu quero ver como é que vocês estão fazendo. Então, daqui a pouquinho eu volto com mais uma aula, tá bom? Tá joia? Até mais!